Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago da SCAC e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a rescisão indireta. A rescisão indireta é quando o trabalhador ele demite o seu patrão, né? Então é isso que a gente vai ver hoje, me acompanhe aí até o final do vídeo. Bom, a rescisão indireta é uma das modalidades de extinção do contrato de trabalho e ela acontece da seguinte forma. Veja que é comum quando a empresa demite o funcionário. E aqui a gente está falando do inverso. É quando o funcionário ele vai demitir a empresa, né? E isso acontece quando os empregados, os trabalhadores, eles verificam que ocorreram faltas graves durante o contrato de trabalho, né? Então, quando o empregador, quando o patrão ele cometeu uma falta grave, nasce o direito do trabalhador de buscar a rescisão desse contrato de trabalho e aí poder receber todas as verbas rescisórias, tá bem? Bom, mas o que motiva a rescisão indireta, né? O que motiva a rescisão indireta? Bom, a gente vai ver todos esses pontos lá no artigo 483 da CLT, né? E o artigo 483 da CLT, ele tem a seguinte redação. O empregado poderá considerar rescindido o contrato de trabalho e pleitear a devida indenização quando? E aí ele traz alguns pontos ali, a gente vai passar um por um. Vamos lá então ao primeiro. Forem exigidos serviços superiores às suas forças, defesos por leis, contrários aos bons costumes ou alheios ao contrato. Então, aqui, defeso por lei, a gente leia-se como proibido, tá bem? Então, imagine a seguinte situação. João é um motoboy, né? E o patrão pede lá pro João entregar drogas para em outro lugar. Veja que essa é uma ação proibida por lei, né? É algo ilícito. Então, o João, né, ao ser pedido para ele entregar drogas em outro lugar, ele está autorizado a pedir a rescisão do contrato de trabalho, tá bem? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é quando for tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com rigor excessivo. Então, aqui sempre que o trabalhador ele tiver um tratamento humilhante perante terceiros ou trabalhar sob ameaças constantes, né? Então também está autorizado aí ao trabalhador ele pedir a rescisão indireta. O terceiro ponto é quando ocorrer perigo manifesto de mal considerável, né? Então, imagina, vamos pegar o exemplo do João novamente. Então, imagina que João, agora, ele é um pintor, né? Ele trabalha para uma empresa e o patrão dele pede para que ele faça um trabalho em altura, mas ele não tem nenhum treinamento, né, para trabalhar em altura, né? Então, veja que ele está correndo um risco, né? É um risco inerente aí. Então, sempre que o trabalhador ele correr risco, seja pela ausência de treinamento, né, ou estar exposto ao perigo, né, ou ele trabalhar sem a proteção devida, ele também está autorizado a pedir a rescisão. Bom, vamos ao próximo item, né? Não cumprir o empregador com as obrigações do contrato. E aqui é o mais comum que a gente vê aí na rescisão indireta. Veja que o patrão ele tem algumas obrigações durante o contrato de trabalho. Pagar o FGTS, pagar os salários em dia, né? Então, sempre que for verificado atrasos reiterados no pagamento, né, não for depositado o FGTS do trabalhador, né, o funcionário ele está também autorizado aí a pedir essa rescisão indireta, tá bem? Bom, mais o item então. Praticar o empregador ou seus prepostos, né, contra ele ou pessoas de sua família, ato lesivo da honra e da boa fama. Bom, aqui é quando o patrão, então, ele ofende o funcionário, ele ofende de forma verbal o funcionário. Vou dar um exemplo aqui, né? Seu burro, faça isso. Né? Qualquer aí xingamento que você perceber durante o contrato de trabalho, né? Essa situação aí, ofensas verbais ou até mesmo escrita, né? Escrita porque hoje em dia tudo digital, né? Vai que teu patrão criou um grupo lá de WhatsApp, né? E lá no grupo de WhatsApp ele então te xingou, né? E perante aí terceiros também que viram essa ofensa. Então, nessa situação, o funcionário ele também está autorizado a pedir a rescisão indireta.
quando, então, o F, né? Quando o empregador ou seus prepostos ofenderem fisicamente, né? Salvo aí em caso de legítima defesa. Então imagina, né, que o teu supervisor ele te agrediu durante o contrato de trabalho, né? E isso é uma ofensa física e também autoriza o trabalhador a pedir a rescisão indireta. Bom, aqui o item G ele também autoriza a rescisão indireta, mas aqui cabe algumas ressalvas, né? Então vamos lá ao item G. Quando o empregador reduzir o seu trabalho, sendo este por peça ou tarefa, de forma a afetar sensivelmente a importância dos seus salários, né? Veja que você não pode reduzir o trabalho de alguém, né, para diminuir o salário dele. Então imagina que um trabalhador ele trabalha com comissão, né? E a partir de determinado momento ali, o patrão, a empresa, ela não passa mais aqueles serviços, né? Aquele serviço que geraria então a comissão ao funcionário, né? Então ele também está autorizado a pedir a rescisão indireta nesses casos. E aqui eu abri um ponto, um asterisco, porque a gente viveu aí recentemente um momento de pandemia, né? E então, para preservar os empregos durante a pandemia, né, as empresas foram autorizadas, né, por lei a reduzir então a jornada de trabalho, também com a redução do salário. Mas veja que aqui é um ponto de... é uma exceção, tá? É uma exceção, então. A regra é que você não pode reduzir o trabalho do funcionário e, consequentemente, reduzir aí a remuneração desse trabalhador, né? Então, essas são as causas que autorizam o funcionário a pedir a rescisão indireta, tá certo? Bom, e quais são os direitos do trabalhador quando ele pede a rescisão indireta? Bom, o trabalhador, então, que conseguir aí, a rescisão indireta, ele vai ter os mesmos direitos de alguém que foi dispensado sem justa causa. Então, ele vai ter direito para receber saldo de salário, aviso prévio, o 13º salário proporcional, férias, né, proporcionais com o terço constitucional, a multa de 40% do FGTS, além de poder sacar o FGTS que já está lá depositado, e também solicitar aí a habilitação no seguro-desemprego se preencher os requisitos do seguro-desemprego, tá bem? Então vejam aí que o trabalhador ele sai com todos os direitos, né, que o trabalhador comum aí teria direito numa rescisão indireta. Bom, e como é que acontece essa rescisão indireta, essa modalidade? Bom, veja que não é simples assim, não é você chegar lá para o seu patrão e dizer, ó, tô te demitindo, né? Não é isso que acontece, tá bem? Então, essa é uma modalidade de demissão que ela requer o ajuizamento de uma ação trabalhista. Então, para você ter esse direito à rescisão indireta, você vai precisar aí contratar um advogado, né? Um advogado de sua confiança, para que ele movimente então esse processo trabalhista pleiteando a rescisão indireta, tá certo? Bom, eu vou comentar ainda aqui algumas curiosidades, né? Porque surgem muitas dúvidas aí ao funcionário, ao trabalhador, quando o patrão comete uma falta grave, né? Então veja, o patrão ele está atrasando o meu salário, eu entro com a rescisão indireta e eu já saio do emprego, eu já saio do trabalho, ou eu continuo trabalhando, né? Então a lei autoriza expressamente duas possibilidades em que o trabalhador, ao requerer a rescisão do seu contrato de trabalho, ele permanece ou não no serviço até a decisão final do processo, tá bem? Então, nos itens D e G do artigo 483 que eu acabei de comentar com vocês, né, quando houver esse descumprimento por falta de pagamento de salários ou da redução do contrato de trabalho, né, ele pode então deixar já de trabalhar, né? Ele não precisa continuar ali no emprego até a decisão do juiz lá de dizer não, determina a rescisão do contrato de trabalho. Veja que é um juiz que determina a rescisão do contrato de trabalho pela rescisão indireta. Então, nas demais situações, o trabalhador aí ele pode entrar com o processo e ele não precisa mais ir trabalhar. Ele aguarda o juiz decidir, né, se o contrato de trabalho ele caracterizou, né, a rescisão indireta, tá bem?
Por fim, né, então, só para finalizar aqui a rescisão indireta, quando o trabalhador ele ajuiza a ação por rescisão indireta, é ideal que ele junte todos os meios de provas aí possíveis para ficar bem caracterizado essa rescisão indireta. Por quê? Porque se o funcionário ele entrar com um processo de rescisão indireta, né, e ele deixar de trabalhar, ele não foi mais trabalhar, né, ele falou com o seu advogado, né, o funcionário falou com o seu advogado, o advogado falou para ele, não, vamos entrar com pedido de rescisão indireta e você não precisa mais ir trabalhar. Mas se ao final do processo essa ação for julgada improcedente, se o juiz não acatar a rescisão indireta, esse pedido de rescisão indireta ele vai ser convertido com pedido de demissão. Tá? Então prestem atenção, fiquem bem atentos aí para juntar o maior número de provas possíveis. Né? Então, tudo aí que comprovar. Por exemplo, no caso de atrasos de salário, é ideal que o funcionário ele tenha ali o seu holerite, que ele tenha os comprovantes de pagamento. Né? Bom, se foram ofensas verbais, o ideal é que o funcionário ele tenha gravado essas ofensas, né? Ou que uma testemunha tenha visto essas ofensas verbais, né? E daí, claro, você vai precisar que essas testemunhas venham até o processo judicial para falar para o juiz, né? Não, eu vi que o João foi ofendido lá pelo patrão, né? Então precisa ter essas testemunhas também, certo? Todos os meios de provas aí necessários, quanto mais provas melhor, para caracterizar a rescisão indireta. Bom, e aí então, o que você acha? Demitir o patrão é uma boa ou não? Né? Fica aí esse questionamento para vocês. Podem deixar aqui nos comentários então as dúvidas que vocês tiverem sobre a rescisão indireta, que eu irei responder. E se vocês também ficarem com alguma dúvida e quiserem entrar em contato, né, fiquem à vontade aí. A SCAC sempre está disposta a defender o direito do trabalhador. Um forte abraço e até a próxima.